Manhã Cidade. Polícia. Lucas Medeiros, bom dia pra você, meu filho. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade. Rapaz, a gente chega trazendo o que é destaque na área policial nesta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. E olha só, Renata, que um jovem de 18 anos foi morto a tiros na rua São Vicente de Paula, lá em Moreno. A vítima foi o Daniel Alexandre dos Santos, que foi surpreendido por homens armados que se aproximaram dele e começaram a atirar. Daniel tentou correr, foi perseguido e assassinado. Após o crime, os autores fugiram tomando destino ignorado. O corpo foi periciado e encaminhado para o IML do Recife e a Polícia Civil já está investigando o caso. E olha só, policiais civis da 4ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em conjunto com policiais civis da 3ª DECOR Draco, sob a coordenação do delegado Jeová Miguel, desencadearam a primeira operação do ano em combate à violência contra a mulher aqui em Caruaru, denominada de Operação Dandara, que é em alusão à mulher ícone no combate à escravidão aqui no Brasil, no Quilombo de Palmares. O nome justifica-se pela condição semelhante à de escravidão, daquelas mulheres que vivem sem paz e sem liberdade, sob o jugo de violência, sobretudo com utilização de arma de fogo. A operação tinha um foco na apreensão de armas de fogo e resultou no cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão de armas, 2 prisões em flagrante de delito, um afastamento do lar e a apreensão de 2 espingardas calibre 12, um revólver calibre 38, um revólver calibre 357, 2 pistolas calibre 9mm, 688 munições calibre 9mm, 333 munições calibre 12, 18 carregadores de pistola 9mm, 2 carregadores de pistola PT-100 calibre .40, além de estojos diversos, coldres e cartucheiras. Meninos, é uma guerra, é? Era. É a guerra da violência. A guerra do lar. Porque o negócio tava sério, viu? Meu Jesus. Os autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo, um homem, tá certo, empresário de 34 anos, que ele também é investigado na Delegacia da Mulher pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e violência psicológica por violência doméstica e familiar. Viu? Criatura Barra pesada, viu? Só Jesus na causa. Parabéns ao pessoal da Delegacia da Mulher. Sim, uma operação exitosa, viu, Renata? Agora, pasmem, ele agredia a esposa na frente das filhas, uma de 3 anos e outra de 1 ano de idade, tá certo? Inclusive, esta última, de acordo com a polícia, ela é portadora de uma síndrome rara, que não foi especificado. Um outro homem de 35 anos também foi preso, tá certo? Ele que é vigilante de segurança privada. Os autuados tiveram a sua prisão em flagrante convertidas em prisão preventiva e foram recolhidos à penitenciária Juiz Plácido de Souza, aqui em Caruaru. Ainda teve um mandado de busca que foi cumprido na residência de um policial penal investigado por crimes de violência contra a mulher, que também teve suas armas e munições apreendidas em cumprimento à ordem judicial do juízo da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeira operação do ano aqui em Caruaru, muito exitosa, tá certo? Esses homens acabaram presos e que eles possam, repensar e de fato se reeducar, para que não saírem, do juiz Plácido de Souza, eles não possam voltar a executar, vamos dizer assim, essas maldades contra essas pessoas. E olha, Renata, um menino de 1 ano e 3 meses de idade morreu após ser atropelado acidentalmente pelo pai lá em Iguaraci, no sertão. Eu vi essa história, Lucas. Foi Jesus, pesado, que tristeza, viu? Sim. Inclusive eu vi... Imagina a agonia. Sim. Jesus, não eu tava ouvindo gosto nem de imaginar. Uma rádio lá de Iguaraci e contando, e teve um momento que foi mostrar, tá? A criança, inclusive, foi velada ontem. Um momento daquele triste local, e a mãe, ela não sabia como se comportar.
porque ela estava dando apoio ao pai, está muito mal psicologicamente, mas ao mesmo tempo sentindo Sim. a perda do filho. Então ela não sabia como equilibrar esse misto de emoções, uma situação delicada. É a história da ficção e da vida real. Eu assisti um filme, agora há pouco, eu esqueci, O Silêncio da Vingança, o nome do filme. É numa cidade fictícia que tem uma briga de tráfico e tá a família, você falou da mãe agora e eu me lembrei do filme. Tá a família, né, o pai, a mãe e a criança, acho que o menino tinha uns 5 anos mais ou menos. Era véspera de Natal, eles brincando assim no jardim e começa a ter uma troca de tiros e aí a criança ele é atingida e morre. E o pai, ele leva um tiro no pescoço e ele fica sem falar. Por isso que o nome do filme tem a ver com silêncio. E aí a mãe, ela não consegue ter o luto porque ele passa, se eu não me engano, eu acho que são 2 meses de recuperação no hospital, ela cuidando do marido, em luto por causa do filho e cuidando do marido pela recuperação dele. Quando ele volta, claro, ele vai querer fazer a vingança e tal, e ela não aguenta, né? Ela termina saindo de casa. E essa mulher em si, ela, como você falou aí, ela vai ter um papel difícil, porque perdeu o filho, né? Tá enlutada, mas também tem o suporte psicológico, porque o esposo, o pai da criança, né? Acabou sendo o autor dessa história. A gente lembra que nesses casos, né, Lucas, a gente não sabe como vai desenrolar a investigação, mas a gente estava falando sobre esse caso ontem na redação, a gente viu alguns precedentes e casos do tipo, até quando se prova que houve negligência, por exemplo, a gente tem um filho e bebeu e dirigiu e sofreu um acidente e a criança morreu. Geralmente não há prisão, né? Porque a pena maior já perder, mesmo provada a negligência aí, né? A irresponsabilidade, que não é esse caso, tá? Tô falando de um caso de quando você acaba se envolvendo num acidente e uma pessoa querida morre. A pena já é essa, você passar por esse trauma e perder esse ente, né? É esse fato que chamou bastante a atenção, Renata. E é aquele velho ditado, menino cega. É coisa de segundos. De segundos, exatamente. De segundos. Um fato que o pai entrou no carro, a criança estava ao lado da porta do carro, certo? Então, quando ele começa a dar ré, que ele sente um impacto, ele tinha acabado de atropelar a criança, que ele ainda socorreu, tá? Chegou a ser socorrida, foi levado ao hospital de Iguaracy, mas a criança chegou com vida, não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a delegada Andresa Gregório, tá certo? Ela que é responsável pelas investigações. Uma perícia foi realizada no local do acidente e em seguida o corpo do menino foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru. A investigação segue e por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o fato foi registrado como homicídio culposo de trânsito, tá certo? O fato segue agora em apuração pela delegacia de Iguaracy. Fato lamentável, né, que aconteceu lá naquele município, onde uma criança de 1 ano e 3 meses, começando a vida, né, acabou, por um detalhe, perdendo realmente ali criança, a vida. Complicado. Sabe com quem aconteceu isso? Com a atriz Cristiane Torrone. Ela tinha filhos gêmeos e ela atropelou. Misericórdia. Enlouqueceu, né? Durante muito tempo saiu do país, aí, acho que morou em Portugal, alguma coisa assim. Quando voltou pro Brasil, foi para fazer aquela novela A Viagem, né, inclusive vai repetir agora, fazendo 30 anos dessa novela. E ela foi na doutrina espírita que ela conseguiu aí um conforto, ela visitava muito Chico Xavier e tal. Porque não é fácil, né, Lucas? Não, é fácil, de forma alguma. Fácil. É você tirar a vida de quem você mais ama. Isso. Não é? Complicado. Deus conforta essa família. Sim. Lá da zona rural de Iguaracy. Ontem a criança foi velada. O sepultamento acontece hoje, tá certo? Lá no cemitério de Iguaracy. Então, a gente lamenta muito mesmo esse Deus nos livre ocorrido. de passar por uma situação como essa. Isso é verdade. Não há uma tranquilidade, mas há uma... Vamos dizer que ameniza muito, tá certo? A situação daquela família, porque a mãe também está grávida, né? De certa forma. Então... eles têm uma criança vindo aí, apesar do luto, da perda, né, desse Mas é difícil. Até quando você perde
uma coisa que não foi ali provocada dentro de casa. O que a gente lê muito é que quem tem esse tipo de luto, todas as fases da vida fica assim, principalmente quando você tem outros filhos. Sim. Né, que passa aí, como seria fulano na cidade, como seria fulano entrando na escola, como seria fulano com a primeira namorada, como seria fulano na formatura, enfim, esses episódios que não foram vividos sempre ficam ali. Como seria se ele estivesse aqui? Enfim. E esses foram os destaques da área policial.